Vamos dar continuidade à nossa série e eu vou hoje perguntar aos irmãos, depois de 2 mensagens, o tema é o mesmo, hoje é a 3ª mensagem, eu pergunto aos irmãos qual é o tema da série. Bom para a irmã Ieda, servir a Deus com excelência. E a melhor definição que temos para excelência no contexto bíblico, eclesiástico, cristão, significa um esforço contínuo, visando fazer o melhor para alcançar objetivos propostos. Eu acredito mesmo que cada um de nós, filhos, servos de Deus, temos propósito firmado para a Ele servir. Às vezes temos propósitos, mas normalmente temos um propósito de servir ao nosso Deus, e devemos fazer isso com excelência. Por isso, dar ou fazer o melhor, visar o melhor para alcançar os nossos objetivos propostos, visando servir o nosso Deus. Isso quer dizer o seguinte: tudo que eu fizer para Deus em 2026, demonstrando esforço, dedicação, consagração e amor, procurando dar o seu melhor, cada um de nós o seu melhor, estaremos então servindo a Deus com excelência. Não significa fazermos aquilo que não é possível a nós, mas fazermos o nosso melhor dentro da possibilidade e da capacidade que o próprio Deus nos dá. Então o próprio Deus nos capacita para Ele servir e servir com excelência. Por isso essa série é importante para nós nesse início de ano 2026. Estamos trabalhando 9, eu vou chamar de expressões exortativas em um versículo apenas da Palavra de Deus. E eu me propus mostrar para os irmãos, e já mostramos 2 expressões exortativas no domingo passado, que é a primeira, tudo que é verdadeiro, e a segunda, tudo que é honesto. Essas exortações nós as encontramos no versículo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E eu disse são 9, eu vou mostrar aos irmãos que são 9, mas hoje nós vamos trabalhar outras, a partir então da 3ª. E a 3ª exortação que nós temos no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, por favor, irmão Projete, vamos ler ali juntos o versículo 8. É claro que a base da nossa série não é só esse texto, nós temos mais outros 2 textos, com outras 2 passagens. Os irmãos lembram quais são elas? A primeira passagem, sim, Moisés. Isso, a primeira passagem é 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, enviada aos irmãos da igreja de Corinto, igreja primitiva cristã de Corinto. No capítulo 51, no versículo 58, no capítulo 15, nós temos a primeira passagem unindo essas 3, que elas se completam. E eu já disse exatamente quais as mensagens de cada uma delas. E depois nós temos a segunda passagem nessa ordem. 1 Coríntios, depois vem essa segunda, e agora a 3ª, que é Filipenses 4:8. Qual é a segunda? Alguém lembra? Aos Colossenses, capítulo 3, versículos 23 e 24. Então, 1 Coríntios 15, 58, Colossenses 3, 23 e 24, Filipenses 4:8 são as 3 passagens base para a série que o pastor está apresentando para a igreja, e hoje nós estamos com a 3ª mensagem. Então, nessa 3ª exortação está escrito ali, né? Então vamos ler juntos todo o versículo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de
Então, a terceira exortação: tudo que é justo. A justiça que o apóstolo Paulo está se referindo e falando à igreja por meio dessa carta, faz menção e envolve tratar os outros com retidão e fidelidade. Quem são os outros? Os outros são aqueles semelhantes a mim, que em outra palavra também nós nos identificamos como próximos. Então Jesus identifica o outro, além do eu, como sendo meu próximo. Então esse outro é qualquer pessoa, seja homem ou mulher, seja temente a Deus ou não, ele é o outro. E esse outro é importante para Deus, por quê? Porque todos nós somos criaturas de Deus. Aqueles que já tiveram um encontro pessoal com Jesus, já o receberam como Senhor e Salvador, já deram a pública profissão de fé, já desceram as águas do batismo, esses são criaturas de Deus regeneradas por Jesus. Deus olha para nós com um olhar de amor, mas também olha para aqueles que ainda não passaram por essa experiência com um olhar de amor. Então todos nós, seres humanos, somos alvo do amor de Deus. Por isso o outro, nosso semelhante, nosso próximo, devemos nos relacionar com ele de forma reta e fiel, ou seja, retidão e fidelidade deve ser a nossa atitude para com os outros, qualquer que seja esses outros. Então, vamos viver dessa maneira. Paulo está falando da justiça nesse sentido. E significa viver de forma justa, tanto no relacionamento com Deus, e aliás, começa no nosso relacionamento com Deus de retidão e fidelidade. Começa com Deus. E quando nós estamos alinhados nesse relacionamento com Deus, que agradamos ao Senhor, faz-nos bem e nos facilita relacionarmos com retidão e fidelidade com o próximo. Seja ele já nosso irmão em Cristo, fazendo parte da família de Deus, da família cristã, ou mesmo aquele que ainda não faz parte. E se não faz parte, nós somos levados pelos ensinamentos de Jesus a sermos para esses outros que ainda não fazem parte da família cristã, a conhecerem Jesus, a passarem pela experiência que nós já passamos, a também receberem-no como Senhor e Salvador pessoal. Então, nosso relacionamento com Deus, quanto com os nossos semelhantes, que são os nossos irmãos ou não em Cristo, o próximo ou os outros. Então essa expressão, tudo que é justo, usada por Paulo, ressalta a importância de viver de maneira que a nossa vida reflita a justiça de Deus. Então, quando as pessoas olharem para nós, vão ver em nós que temos um comportamento, uma atitude, temos palavras de forma justa, porque nós refletimos o que? A justiça de Deus. Como os outros saberão que o nosso Deus, a quem servimos, a quem cremos, é justo? Pela nossa maneira de viver a justiça de Deus. Ou seja, exercer e praticar a justiça. Isso quer dizer, em outras palavras, recusando e combatendo a impiedade, a violência e qualquer forma de injustiça. Então nós não temos como e não vamos fazer isso, combater a violência, a injustiça de forma injusta. Se nós não pudermos fazer alguma ação concreta, nós devemos então fazer uma que não é concreta, mas é real. Nós podemos orar por aquelas pessoas, por aqueles grupos, por aqueles governos que não estão agindo de forma justa. E aqui eu estou lembrando do país Irã. É claro que estou lembrando dele, mas tem muito mais outros países que estão vivendo uma crise muito séria. Muitas pessoas estão morrendo
pessoas que não são tementes a Deus. Algumas até em nome de Deus praticam a injustiça. E a situação do Irã e outros países realmente está muito séria, e devemos lembrar de nossos missionários que lá estão, suas famílias, lembrar daqueles que já aceitaram Jesus como Salvador, e orarmos por essas pessoas, orarmos por esses países, por esses governantes, e a orientação bíblica. Então, se eu não posso lá, com a minha voz, com a minha presença, fazer alguma coisa, eu posso interceder a Deus por essas pessoas, para que a justiça seja feita, seja efetiva, aconteça para o bem de todos. Para o bem de todos. Então, essa é a terceira exortação dentre todas as 9. Vamos para a quarta exortação hoje. Tudo que é puro. A pureza que o apóstolo Paulo faz menção nesta carta aos Filipenses refere à santidade de vida. O que é viver a santidade? Primeiro, eu já tenho uma sigla que criamos em 2012, né? Santidade. Eu preciso querer, buscar e viver. Então a santidade não acontece por acaso em mim, de forma natural. Ela provém de Deus quando eu a quero. Ela provém de Deus e acontece na minha vida quando eu busco. Ela se efetiva na minha vida quando eu a vivo. Então, querer, buscar e viver a santidade. Então, quando o apóstolo Paulo faz menção a tudo que é puro, ele está falando exatamente da pureza referente à santidade de vida, pureza moral. Por exemplo, vamos destrinchar isso um pouco. Pureza moral, afastamento ou repúdio do pecado. Então eu preciso viver uma pureza moral que tem a ver com a santidade de vida, que eu repudio o pecado. Mas aí eu preciso dar um nome ao pecado. Isso fica difícil. Mas eu tenho uma forma simples para dizer para os irmãos o que é pecado. A tendência do ser humano é atribuir ou nomear o pecado e reconhecer o pecado dentro de feitos grandiosos humanos que são reprovados. E eles estão listados lá na carta do apóstolo Paulo, capítulo 5 ao Gálatas. Tem lá todas as ações do que é pecado. Mas, na verdade, pecado para Deus não tem tamanho. Nós que damos dimensão e importância a pecado. Mas, guarde os irmãos que eu vou dizer agora. Pecado, irmãos, é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é qualquer ação minha, palavra minha, reação minha que contraria o que Deus me orienta na sua palavra. Isso é pecado. Então eu posso resumir com essa frase: pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Então o apóstolo Paulo está orientando os irmãos filipenses, a igreja de Filipos, cristã, a viver buscando o que é puro, isto é, viver, buscar a santidade de vida, pureza moral, afastamento ou repúdio do pecado, e um viver alinhado com o fruto do Espírito. Então eu preciso viver, é a orientação da palavra de Deus, viver alinhado com o que o Espírito Santo frutifica em mim. Por favor, irmão Luciano, projeta capítulo 5 de Gálatas. O que o Espírito Santo frutifica em mim. Às vezes eu ouço pessoas dizerem: os frutos do Espírito não, irmãos. O Espírito Santo é que ele produz o fruto. E esse fruto tem diferentes significados. E se nós quisermos pensar por analogia em sabor de fruta, diferentes sabores. Só para fixarmos exatamente isso. É aquilo que o Espírito Santo produz em nós, ou seja, o fruto dele. Então está escrito a partir do versículo 25, irmão, por favor. Aliás, 22. Vamos ver a partir do versículo 22, termina o versículo
maneira comigo esta passagem. Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Aí começa o Espírito Santo que está produzindo em mim o fruto dele, e ele começa a dar nomes para nós. Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é, juntos, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Para quê? Perceberam, meus irmãos, como o apóstolo Paulo está realmente cheio do conhecimento da palavra de Deus, a ponto de falar aos filipenses o que ele já falou aos gálatas. Então, domínio próprio tem a ver exatamente com o que é puro na nossa vida, porque a santidade de vida tem a ver com isso. E esse domínio próprio é a capacidade que o Espírito Santo gera em mim para que eu exerça controle. Controle, como falei no passado, sobre os meus pensamentos. Eu preciso discipliná-los. Quem deve ter controle sobre os pensamentos sou eu. Não é o diabo, sou eu. Eu que tenho que controlar. E se eu exerço isso, o Espírito Santo que está em mim, ele frutifica em mim essa capacidade do domínio próprio. Agora chamei a atenção dos irmãos para a última fala que está no versículo. Contra essas coisas não existe lei. Os irmãos já perceberam o que está escrito aí? Especialmente quem está fazendo direito. Perceba bem, eu estou pensando aqui na Gabi. Contra essas coisas não existe lei. Em palavras simples, sabe o que está dizendo aí, irmãos? Não existe em nenhum código penal qualquer lei que proíba, que condene esse fruto do Espírito Santo para quem tem crédito. É isso que está escrito, irmãos. Então, se eu vivo assim, com pureza de vida, buscando a santificação que eu quero, eu busco e eu vivo, ninguém vai me condenar por isso. Não tem como. É isso que está escrito ali. Contra essas coisas que é fruto do Espírito Santo na minha vida, ninguém pode me condenar, eu não serei condenado. Mas se os irmãos lerem antes, tudo que está antes é obra da carne. E tudo que está antes encontra-se em qualquer código penal, em qualquer língua. Então, seja a santidade de pensamentos, palavras, ações e reações. Então, o Espírito Santo me dá o domínio próprio. Ele me capacita a que eu consiga controlar as minhas palavras. A começar primeiro, controlar, disciplinar o meu pensamento, os meus pensamentos. E se eu administro, ou melhor, se eu disciplino os meus pensamentos, a minha boca não vai falar aquilo que não devo falar. A minha boca será a boca usada para louvor, porque o meu coração será cheio do que é melhor, do que é bom e não do que é mal. Porque a boca fala do que é mal, ou do que é bom. Mas na verdade, o que é isso? É que está cheio de coração. Se o seu coração está cheio de maldade, a sua boca vai falar maldade. Se está cheio de bondade, vai falar bondade. Tudo aquilo que é bom. E tudo aquilo que é bom é fruto do Espírito da nossa vida. Então, se o seu pensamento, as suas emoções estão levando você, por exemplo, a denegrir a imagem de alguém, você está pecando. A falar mal de alguém, você está pecando. Ainda que não pareça, você está pecando. Porque falar mal dos outros, ser um mexeriqueiro, isso é pecado. A Bíblia condena. Poderia listar aqui com as mãos, no mínimo 10 textos que falam sobre isso. Mas o apóstolo Paulo está falando à igreja, exortando aqueles irmãos a buscarem tudo que é puro. Então a pureza da vida está ligada à vontade de Deus e ao nosso querer buscar e consagrar os nossos
consagrar ao nosso Deus o nosso coração. Cada um seu. Consagrar ao nosso Deus a nossa boca. Para não falarmos palavras, não articularmos palavras, não nos comunicarmos de forma que desagrada ao nosso Deus. Quando alguém fala mal dos outros, tem uma pessoa que fica triste. Muito triste. E eu não estou me referindo àquela pessoa que você falou mal dela. Estou me referindo ao Espírito Santo. Ele fica triste, sabe por quê? Porque parece que ele não conseguiu gerar como deveria o fruto dele de controle da minha língua, da minha vida. Só assim, nos atentando, promovendo, nos esforçando para tudo que é puro na nossa vida, só assim fará sentido para nós, filhos servos, servir a Deus com excelência. Então, quando eu falho de alguma maneira, então eu estou servindo com excelência. Então preciso cuidar disso. Preciso disciplinar a minha mente para que o meu coração não sinta aquilo que pensei e venha a boca verbalizar aquilo que eu pensei e estou sentindo e que isso contraria a vontade de Deus. Quinta exortação. Tudo que é amável. O apóstolo Paulo quis dizer para aquela igreja, para aqueles irmãos em Cristo, o seguinte: o cristão que vive de forma amável promove o amor e a amizade entre as pessoas. Jesus disse que nós devemos amar até os nossos inimigos. O que isso me sugere? Que ensinamento eu me aplico à minha vida? Mesmo o meu inimigo, eu não devo fazer mal a ele. E o que Jesus disse que eu devo fazer então por ele, que é meu inimigo? Eu devo orar por ele, irmãos. Já que ele é meu inimigo, jamais vai me ouvir naquilo que eu estou certo, me propondo a fazer a vontade de Deus. Então, se jamais ele vai me ouvir, porque ele é meu inimigo, então eu oro por ele. Tem alguém que você está com dificuldade de relacionamento? Ore por essa pessoa. Deus pode todas as coisas. E você pode, com base na palavra de Deus, mudar algumas coisas, e especialmente na sua relação com o próximo, com os outros, sejam eles já irmãos em Cristo ou não. Então, tudo que é amável. A Bíblia, então, no nosso manual de fé, nós sabemos disso, né? Conduta e prática, destaca que quantos crentes em Jesus vivem o amor na prática, agradam tanto a Deus quanto aos homens. Todos nós gostamos de que os outros façam bem a nós. Todos nós gostamos de receber o amor dos outros. É bom ouvir que alguém diga para nós: eu amo você, eu gosto de você. Isso é bom, faz bem, não tem nada de errado nisso, porque não tem lei contra isso. Mas quando eu uso o meu pensamento, minhas emoções e verbalizo aquilo que não condiz com o fruto do Espírito da minha vida, além de estar pecando, eu estou fazendo mal ao outro ou aos outros e estou deixando triste o Espírito Santo que opera em mim, vive em mim. Aí eu vou usar um texto agora, fazendo a seguinte pergunta:
Porque quando nós cuidamos de amar os outros como Deus nos ama, apesar das nossas imperfeições, por que agradamos a Deus e agradamos aos outros? O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Isso é bíblico, pastor? Por favor, irmã Luciana, Romanos 13, capítulo 13, versículo 10. Eu escrevi esse texto na versão nova, versão transformadora. Nós vamos ver aí na versão mesmo Almeida 21. Aqui na versão nova transformadora, nova versão transformadora, o amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Olha o que está escrito aí na Almeida 21. Juntos, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Que lei? A lei de Deus, o mandamento de Deus. Ele mandou que amássemos o próximo como a nós mesmos. O único eu que faz mal a si mesmo é o eu doente. Mas o eu que não está doente não faz mal a si mesmo. Então devemos amar o próximo. O amor não faz mal. Eu ilustro isso, já fiz isso algumas vezes falando, não sei se foi aqui, mas na classe pelo menos. Se eu estou saboreando algo gostoso e quero servir alguém, eu posso dizer assim: pode comer, não faz mal. É gostoso, faz bem. Então é mais ou menos assim: ama, porque não faz mal amar, faz bem amar. É isso que está escrito ali. Então o amor não faz mal. Vai além de não falar mal aos outros. Pode amar porque não faz mal, irmãos. Só faz bem. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo exorta então os filipenses, ele também os encoraja e encoraja a igreja de Cristo. É Deus, por meio do apóstolo Paulo, encorajando a nós hoje a cultivarem, desenvolverem relacionamentos interpessoais com base no respeito pelo outro e na bondade. Eu sei que todos nós somos diferentes, mas eu já aprendi na vida a não me deixar abater por alguém que venha falar mal de mim. O problema é de quem fala mal de mim. Então eu não me deixo abater. Mas eu quero dizer a qualquer um, não é falar mal de qualquer outra pessoa. Você está contrariando a vontade de Deus, não está seguindo o ensinamento de Deus, está interessando o Espírito Santo que está na sua vida. Então o apóstolo Paulo encoraja a igreja, os filipenses, a igreja de Cristo, a desenvolver relacionamentos interpessoais com base no respeito pelo outro e na bondade também pelo outro. Eu entendo que se assim todos nós vivêssemos, eliminaríamos os conflitos, tiraríamos a força das emoções negativas da nossa vida. Eu vou citar só duas, porque elas são destruidoras do eu que as sente: raiva e ódio. Se você está com raiva de alguém, você está fazendo mal a você mesmo. Você mesmo, não deixar disso, mas é você mesmo. Então não sinta raiva de ninguém, nem ódio de ninguém. Você está evitando o mal a você mesmo. Então eu entendo que se nós vivemos conforme a orientação da palavra de Deus, considerando exatamente essa quinta exortação, tudo que é amável,
nós vamos eliminar conflitos nos nossos relacionamentos interpessoais e vamos tirar a força dessas emoções da nossa vida. Consideremos outro conselho do apóstolo Paulo. Ele disse assim: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Espírito Santo está em nós. Ele quer fazer a obra em nós e quer operar por meio de nós para alcançar outros, para que vivam a mesma experiência que nós vivemos um dia quando aceitamos Jesus como Salvador. Isso está em Romanos 12, versículo 2. Então, neste capítulo, o apóstolo Paulo adverte que de modo a pensar, agir e reagir das pessoas que dizem temer a Deus, precisa fazer a diferença e mostrar disposição para fazer a vontade dele. Então eu preciso querer fazer a vontade de Deus. Não adianta eu só pronunciar que faço a vontade de Deus. Eu preciso querer, buscar sempre fazer, porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. É difícil para nós fazermos exatamente o que Deus pede na sua palavra para fazer. O que Deus pede na sua palavra para viver. Não é fácil. Nós estamos sempre, todos os dias, todas as horas, todos os instantes, sendo levados a confrontar o nosso viver, a nossa nova vida, com aquela que viver a vida que o mundo propõe para nós. Hoje alguém perguntou, aliás, até falou, mas de manhã perguntaram para mim sobre a questão do diabo, né? A tendência normalmente é quem é responsável pelos erros culpar o diabo. Cuidado, irmãos, o diabo não é culpado, não. Mas pastor, ele que deve pecar. Sim, mas quem pecou foi você. Que bobinho não se atentou para a palavra de Deus. Estava de pé e caiu na cilada dele. Ele não é culpado, não, culpado é você. Responsável é você. Por isso, o apóstolo Paulo está bem atenado e alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Agora vamos considerar o que disse o profeta Jeremias. Então Deus fala ao seu povo por meio também do profeta Jeremias, que inspirado pelo Espírito Santo, usado por Deus, falou o seguinte: palavra de Deus ele comporta a voz. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja, nada fica oculto aos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Deus está me vendo. Deus está vendo você, onde eu estiver e onde você estiver. No que eu estiver fazendo ou falando, Deus está vendo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. E Ele fala ao povo de Israel e fala a nós, porque a palavra de Deus é viva, por meio do profeta Jeremias, ainda hoje, que está lá em Jeremias, nesse capítulo 17, versículo 10. Vou reler aqui. Eu, Senhor, examino a mente e provo o coração. Lembra que na semana passada, domingo, eu falei sobre disciplinar os seus pensamentos. Deus sabe o que nós estamos pensando. E Ele nos adverte a nós cuidarmos dos nossos pensamentos, para que eles não passem para as nossas emoções. E as nossas emoções nos levem a agir de forma que desagrada a vontade de Deus. Então, Ele diz: prova o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ou seja,
sempre haverá consequência para nós em relação às nossas faltas e nossos pecados para com Deus. Aliás, os efeitos colaterais do pecado estão presentes na nossa vida. Querem ver só? Por que ficamos doentes? Deus nos criou para a doença? Não, irmãos. Por que temos problemas na vida? Deus não nos criou para termos problemas. Por que temos desavenças na família, nos relacionamentos com amigos, na igreja? Por quê? Deus não nos criou para isso. Mas então, pastor, por que temos isso na vida? Por causa do pecado, irmãos. Isso são efeitos colaterais do pecado, consequência da desobediência, porque pecado é desobediência a Deus. É por isso. Mas Jesus Cristo está aí, a palavra está aí para nos curar, para nos ajudar, para nos levar ao encontro conosco mesmos. E aqui nesse texto, Jeremias 10, versículo 17, o profeta nos lembra que Deus sabe e conhece o que pensamos e sentimos, logo precisamos evitar pensamentos, palavras, ações de ódio, de raiva, ou palavras, ações que venham gerar ódio em nós ou em alguém. Não somente evitar, entendo eu, mas também lembrar que a raiva e o ódio começam na mente e descem para o coração. Então os irmãos entenderam bem a sequência que eu trouxe no dia passado: mente e coração, razão e emoção. Os meus pensamentos estão relacionados à razão, e o que eu sinto estão relacionados às emoções. E quando eu falo, eu estou dando pés, ou então voz, àquilo que foi gerado e eu senti com as minhas emoções. Isso deveria ser o que é bom e é aprovado por Deus quando nós fazemos assim. Quando os nossos pensamentos são bons, nossas emoções também, e nós damos voz e pés para isso. Mas o contrário, quando isso fazemos dando voz e pernas, aí nós desagradamos a Deus, machucamos o outro e somos machucados também. E hoje eu quero terminar com essa quinta sobre o que disse o escritor aos Hebreus. Ele aqui destaca o poder da palavra de Deus. Não à toa o pastor insiste em que os irmãos e todas as pessoas deveriam ler a Bíblia. Sempre. Não é à toa. É por causa do poder desse livro, do poder dessa palavra. E uma palavra que, além de ter poder, é uma palavra viva. Olha só o que diz Deus por meio do escritor aos Hebreus, lá no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Eu vou dizer, não é fácil, mas é possível avaliar os nossos pensamentos. Você pode sim avaliar os seus pensamentos, e ainda mais pode discipliná-los. Como quer dizer, pensamento, você não tem lugar aqui na minha mente, e você não vai descer para as minhas emoções. Você não vai me levar a agir contrário ao que Deus pede para eu viver e ser. Você pode. Eu sei que é difícil, mas é possível avaliar os seus pensamentos
pensamentos e os seus sentimentos. Lemos há pouco lá os Gálatas 5, 25, né? Que recebemos do Espírito Santo que frutifica em nós o controle próprio, o autocontrole. Então nós podemos controlar isso. E o modo é simples, é começar comparando o que a Bíblia ensina sobre a vontade de Deus com a nossa vontade. Deveríamos sempre questionar a nós mesmos: será que essa minha vontade condiz com a vontade de Deus? Será que eu fazendo, ou dando cabo, dando perna, dando voz à minha vontade, eu estarei agradando a Deus? Então a minha sugestão é exatamente essa. Simples, começar comparando o que a Bíblia ensina sobre a vontade de Deus com a nossa vontade. Por que eu sugiro isso? Já que as pessoas que temem a Deus sempre querem fazer a vontade de Deus, então nós não dizemos que tememos a Deus. E se tememos a Deus, nós queremos fazer a vontade dele, e não a nossa vontade. Mas, pastor, nós temos vontade, sim, mas precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Eu já disse para os irmãos como já aprenderam, né? Romanos 12, 2, você já lemos hoje aqui. A nossa vontade também, irmãos, para nós é bom. E às vezes é agradável para os outros, só não é perfeito. É por isso que precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus, porque além de ser boa e agradável a vontade de Deus, ela tem mais um item. Ela é perfeita. É tão somente por ser perfeita a vontade de Deus que precisamos submeter a nossa vontade de Deus. Eu quero dizer também que não é uma iniciativa natural e simples para qualquer pessoa, mas a palavra de Deus sempre é uma ajuda eficaz. Se você não a ler, como receberá ajuda? Eu conheço um grupo, e lá nesse grupo, os líderes são como que a voz do grupo, e o grupo é como papagaios, repetem tudo que o líder tem voz, é a voz. E sabe o que eles dizem? Irmãos, é muito triste. Eu já falei isso outras vezes, mas vou dizer aqui outra vez. Você não precisa ler a Bíblia, como se estivesse aqui agora, irmãos, pode ficar tranquilo, não precisa ler a Bíblia. Deixe que nós, da liderança, lemos e explicamos para vocês. Irmãos, isso existe. Então, esse grupo, na verdade, são como papagaios que repetem tudo que ouvem. Por isso, a palavra também nos orienta a sermos como os bereanos. Eles iam conferir na palavra tudo que ouviam dos apóstolos. Aliás, eu ficaria muito contente se os irmãos todos, cada um, conferissem na palavra de Deus o que ouvem desse pastor. Eu gostaria muito que fizesse isso. E se por acaso encontrar alguma coisa que não está coerente no que eu ensino aqui, converse comigo, chame minha atenção. Mas eu gostaria que fosse conferir na palavra de Deus. Ficaria muito contente. É o que nos lembra o apóstolo Paulo, então, falando sobre ser eficaz a palavra de Deus para nós. Olha o que vocês vão ouvir agora, está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para
chama-se Jesus Cristo. E esse é o único caminho que nos leva para o céu. E é por esse caminho que nós chegaremos. É por isso que o inimigo quer nos desviar do caminho. E às vezes quer nos colocar ao lado do caminho. Infelizmente, é provável que existam muitas pessoas que estão caminhando na vida ao lado do caminho da verdade. Mas isso não resolve nada. Ou está no caminho, ou fora dele. Ao lado dele, não resolve. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra continue produzindo em nós o querer e o realizar de Deus na nossa vida, por obra do Espírito Santo que vive